Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor hoje tem tema jurídico. A gente vai saber mais sobre vida em condomínio. Quais são os principais problemas, conflitos e o melhor, como resolver todas as situações. Hoje quem tira as nossas dúvidas é o advogado, Dr. Diego Sanches. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar hoje com um tema jurídico que todo mundo precisa saber falar a respeito, que é vida em condomínio. Você que mora num prédio, num condomínio, pode ser uma casa, mas não um condomínio, até mesmo problemas com vizinhos. O doutor vai contar se também entra aqui nessa questão ou se é diferente, porque você não tem ali leis que regem ali aquelas propriedades. Já a gente vai entender tudo isso. Aproveita para tirar a sua dúvida. Então, o programa de hoje é para você que tem alguma dúvida, quer saber se é correto determinado tipo de conduta. Muitas pessoas fazem perguntas sobre zeladores, síndicos, as pessoas que trabalham ali nos condomínios. Então, mandem suas perguntas. Hoje eu converso com o Dr. Diego Sanches, ele é advogado. A gente vai falar sobre essa... É sempre polêmico falar de vida em condomínio, mas a gente tem que falar sobre isso. Doutor, obrigada por ter vindo, um prazer te receber. Boa tarde, Denise, obrigado pelo convite. Mais uma vez, é sempre muito bom poder participar do programa e ajudar de alguma forma os seus telespectadores a resolver isso. Legal, hoje a gente vai ter a participação da nossa repórter, já. Tá pronta? Posso chamar? Vamos chamar então a nossa reportagem que está nas ruas da capital paulista. Daqui a pouquinho então você vai saber o que a Jéssica Nunes está preparando para a gente hoje, para agregar esse tema que é muito bacana. A gente precisa falar sobre isso. Agora, doutor, antes então de eu chamar a Jéssica, a gente começar de fato esse bate-papo, para a vizinhança em geral. Então, uma casa que não está dentro de um condomínio, vale o que a gente vai falar aqui hoje? É um pouco diferente, Denise, porque quando a gente fala em vida em condomínio, a gente tem que separar então algumas regras e algumas coisas que são relacionadas propriamente àquele conjunto de casas ou conjunto de apartamentos que estão dentro de uma mesma organização. Então, que eu tenha convenções próprias que regulem aquela vida e aquele condomínio em si. Quando a gente fala de vizinhos sem serem condomínio, aí tem outras regras. Algumas até elas se assemelham, mas são outras regras distintas. Então, hoje a gente vai tratar mais então sobre os temas relacionados ao condomínio, aquele que a gente mora no prédio, ou condomínio de casas em si. Né? Perfeito. Vamos então conversar, chamar ao vivo a nossa repórter Jéssica Nunes. Ela está no Secov, Sindicato da Habitação aqui de São Paulo, e vai agregar muito ao programa de hoje. Roda a vinheta. Oi, Jéssica, boa tarde. Tudo bem com você? Olá, Denise, muito boa tarde, tudo bem? A gente está aqui no Secov para falar de um assunto muito comum, os problemas relacionados à convivência em condomínios, que são incontáveis. Muitos acabam parando nos tribunais, mas na maioria dos casos, o bom senso e a conversa resolvem. Não é mesmo, doutor Márcio? Conta pra gente, muito boa tarde. Para quem não conhece o termo mediação, de onde surgiu e por que essa ideia de trazer aqui pelo Secov, desenvolvida pelo Secov? Boa tarde a todos, boa tarde, Jéssica. A mediação é um método alternativo de resolução de conflitos, onde um mediador, que é alguém imparcial, neutro e preparado para resolver conflitos, ele auxilia as partes que estão vivendo uma controvérsia a resgatarem o diálogo e poderem com calma e com tranquilidade resolverem o problema que se instalou entre as duas. Nós temos esse serviço aqui no Secov desde 2006 e a ideia foi trazer mais um serviço para os nossos associados, para os
nossos cadastrados e para o mercado imobiliário em geral. A nossa Câmara, ela só atende casos de problemas relacionados ao mercado imobiliário. E qualquer pessoa pode fazer essa mediação ou tem que ser um advogado? Não, qualquer pessoa, por exemplo, nós temos entre os nossos mediadores, nós temos psicólogos, advogados, pedagogos, engenheiros, mas a pessoa tem que ter feito um curso e tem que ter uma grande experiência já pregressa na resolução de conflitos. Aí ele pode vir trabalhar na nossa Câmara. Aqui no Secov, quanto que vocês acabam cobrando para atender essas pessoas que estão com dificuldade de resolver esses conflitos? Existe uma taxa de registro do conflito que é R$300, essa taxa é paga para o Secov. E depois é R$250 a hora do mediador, tá? Esses R$250 são suportados metade cada parte, R$125 para cada um. Nós estimamos um máximo de 5 sessões para resolver a controvérsia. Se não resolveu em 5 sessões, o mediador vai encerrar a mediação, a não ser que as partes queiram prosseguir. Nós temos alguns casos que depois de 5 sessões, as partes quiseram prosseguir, mas normalmente se em 5 sessões não resolveu, o mediador encerra. Porém, nessa parte de condomínios, a gente vê que no máximo 2 sessões você já resolveu o problema. Tem essa taxa, doutor Márcio, mas a gente também tem que ter a ideia que é uma vantagem, porque você poderia estar gastando muito mais dinheiro contratando um advogado e a gente sabe que os processos judiciais hoje, principalmente aqui, não são nem um pouco rápidos. Então tem muitas vantagens a mediação. Sem dúvida, eu acho que principalmente para essa área de condomínio, onde você tem uma controvérsia com um condômino, vocês moram juntos, ou seja, vocês vão se encontrar no elevador, vão se encontrar nas reuniões de condomínio, vão se encontrar na piscina, vão cruzar nas áreas comuns, é extremamente custoso do ponto de vista emocional você está litigando com a outra parte na justiça. Isso tem um custo emocional muito forte, além do custo em dinheiro, que evidentemente é mais caro. É muito mais sensato e racional, como primeira alternativa, você tentar resolver amigavelmente, procurando uma câmara de mediação e ser auxiliado por um mediador, que, como eu disse, é alguém imparcial, neutro e especialista nesse assunto, que provavelmente vai te ajudar a resolver a controvérsia. Existem muitos conflitos, muitos problemas a serem resolvidos, mas a gente quer saber quais são as maiores reclamações. O que está no topo da lista que chega até vocês? O que a gente percebe aqui, realmente, das reclamações que são mais recorrentes em condomínios, são barulho, vazamento, garagem e criança, cachorro, essas coisas. Esses são os conflitos que mais aparecem. Além de outros, mas esses são os que aparecem com maior frequência. Principalmente o barulho. Barulho, Denise, você viu? Jéssica, você falou aí da vantagem de se procurar mediação, mas acontece que se as partes não tiverem de acordo para fazer essa mediação, isso não acontece, né? Mas eu adorei sua participação. Agora, Jéssica, me conta, como é que tem horário de funcionamento? Você falou isso, passa pra gente de novo. Ah, perfeito. A Denise estava comentando, doutor, da dificuldade que às vezes é a mediação de encontrar uma resposta entre os dois única. Porque às vezes um quer mediação e outro não quer. Mas qualquer pessoa pode usufruir desse processo da mediação aqui no Secov e, se pode, qual o horário de funcionamento? Qualquer pessoa que tenha um problema relacionado no âmbito do mercado imobiliário pode trazer a sua controvérsia aqui para tentar resolver através da mediação, porque nós só trabalhamos, por exemplo, nós não fazemos conciliação de casal, desquite, essas coisas, mas se é uma controvérsia relacionada ao mercado imobiliário, nós estamos aptos para resolver. E é das 9 da manhã às 6 da tarde. Lembrando que tem uma nova legislação também sobre mediação. Sim, agora é importante e bem lembrado, a mediação agora ela conta com uma lei e essa lei vai dar um grande impulso ao Instituto da Mediação, porque essa lei diz que se houver uma previsão contratual de mediação entre as partes, ou seja, se no contrato tiver previsto que se houver uma controvérsia, como primeira alternativa, as partes têm que recorrer a uma câmara de mediação, então
Então a mediação se torna obrigatória, ou seja, havendo previsão contratual, a mediação não é mais voluntária, ela fica obrigatória. As duas partes são obrigadas a fazerem a mediação. E isso vai dar um grande impulso, porque como ela falou, hoje muitas vezes a gente sente aqui, a gente perde muita mediação, porque uma parte quer fazer e quando a gente procura a outra parte diz, não, eu não vou fazer, eu não tenho nada a ver com isso, é voluntário, você não tem como chamar as partes aqui. Porém, se isso tiver previsto num contrato, através de uma cláusula, aí as duas partes obrigatoriamente têm que vir aqui. Muito obrigada, doutor Márcio. É isso, Denise. Tem que utilizar o bom senso, uma boa conversa, que eu acho que é sempre a melhor opção a se fazer. Posso só fazer? Olha, qualquer coisa, entrem no site do Secov, cliquem lá, Câmara de Mediação, está tudo explicado como funciona o processo, essa nova lei, quais os telefones que vocês podem procurar, quem procurar, www.secov.com.br, entrem no site e vão atrás da Câmara de Mediação. Obrigado, viu? Confira tudo no secov.com.br. Denise. Jéssica, muito obrigada pela sua participação, pela informação. Obrigada, doutor Márcio. Agradeça a ele, por favor. Um prazer tê-lo aqui nessa participação no Consulta ao Doutor. Que bom seria se todo mundo pensasse, se colocasse na situação do outro e pensasse nessa questão do famoso bom senso que nunca saiu e jamais sairá de moda também, né? Para resolver todas essas situações que, olha, são polêmicas, geram discussões, mas se pensar desse lado, de se colocar na situação do outro e ter o bom senso, ia ser uma facilidade para resolver, se todo mundo também tivesse disposto a resolver as situações. Jéssica, obrigada, um beijão para você, agradeço ao doutor Márcio, volte sempre. Agora a gente demos o pontapé inicial aí nesse bate-papo, falar de vida em condomínio. Hoje quem está aqui, o convidado do Consulta ao Doutor, doutor Diego Sanches, ele é advogado, vai explicar tudo pra gente aqui. Doutor, é engraçado falar sobre esse tema, porque na teoria é tão fácil de resolver os problemas, né? Então, olha, mas isso não, se tiver bom senso, você não tem crise, não tem discussão, não tem conflito. Isso é uma verdade, mas na prática parece que cada um só pensa no seu próprio bem-estar, na sua própria conveniência. É conveniente fazer aquele barulho, é conveniente colocar o carro na vaga do outro, né? A gente vai poder conversar aqui tudo sobre isso hoje. A questão da mediação, eu coloquei isso em pauta porque não é todo mundo que está aberto a fazer mediação. Então, de repente, uma das partes quer, existe essa facilidade, a outra não quer. Por isso que os advogados têm tanto trabalho, né? Pois é. Quando as partes elas já aceitam a mediação como meio de solução, eu acho que realmente é o meio mais eficaz, mais rápido, né? Mas quando elas aceitam já que tem a mediação para a solução do conflito, já é um sinal de que ambos querem resolver o problema. Porque será ali uma pessoa que simplesmente vai estar mediando e tentando chegar numa solução de uma forma, né, menos demorada que quanto fosse no judiciário, né? Então já é um bom sinal. Infelizmente, nem todo mundo quer participar. Como disse o doutor Márcio, é importante que agora tenha uma legislação específica tratando da mediação. Isso realmente vai ajudar com que tenhamos mais casos na mediação e solucionados com maior agilidade, né? Creio também que isso vai facilitar, vai ajudar muito. Até para desafogar o judiciário de questões mais simples que poderiam ser resolvidas com mais facilidade. Agora, de novo, a gente fala de contrato. Falamos da mediação e da importância, então, de fazer esse contrato bem feito. Se existe essa possibilidade, você coloca no contrato, dando em contrato obrigatório. Sim. Se nós fizermos um contrato, né, e pensando em qualquer tipo de contrato de compra e venda até de um apartamento, como disse o doutor Márcio, relacionado ao Secov, eu posso incluir lá neste contrato que ele será resolvido em caso de algum tipo de litígio por meio de mediação. E ele obrigatoriamente, então, vai ser levado para um mediador para resolver. Caso não seja resolvido, aí não tem como fugir, vou ter que ir para o judiciário. Mas eu
dou preferência para resolver isso sem ser no judiciário, porque hoje ele já está totalmente abarrotado de processos, né? Eu não tenho agilidade, né? Eles são muito demorados. Perfeito. Doutor, retoma pra gente quais são os principais conflitos. Os principais conflitos são os mesmos, né? A gente já tinha até comentado um pouquinho antes e o Dr. Márcio confirmou exatamente isso. Os principais conflitos, eles sempre estão em barulho, né? Não tem, é a maior reclamação. Eles estão relacionados aos carros, vagas de garagem. Vazamentos são também tem um grande índice de reclamações. Cachorros, né, animais domésticos de uma forma geral e crianças, né? Infelizmente também tem muita reclamação com isso. Vamos falar do barulho? Porque aqui do barulho também a gente pode estar falando de um cachorro que lata muito e de crianças que fazem barulho, né? E cachorros também. E os adultos também fazem barulho. Eu quero entender, a Rô está falando música alta, rádio, alguém escutando alguma coisa, né, dentro de casa. Eu quero entender que regras que regem, então, essa questão do barulho. É igual para todo mundo ou varia de condomínio para condomínio? Denise, é natural que quando a gente vai morar em condomínio, a gente tem que abrir mão de algumas coisas que nós gostaríamos de fazer sem regras. Natural. Eu gosto de ouvir música alta. Quando eu moro em condomínio, eu não posso ouvir música alta quanto eu gostaria, né? Eu, quando moro em condomínio, eu não posso arrastar a cadeira da minha sala de jantar, porque eu sei que isso vai atrapalhar o meu vizinho. Então, é natural que eu tenha que abrir mão de algumas coisas, né? Agora, se as regras elas são as mesmas, eu tenho que ter uma regra, uma norma, que está lá na convenção do condomínio, né? E eu preciso verificar lá quais são as regras. Eu tenho as ideias normais, tradicionais com relação aos horários, né? Só que fora do horário não significa que eu possa fazer o que eu quiser dentro do meu apartamento. Eu não posso fazer o que eu queira, né? Eu tenho limites para isso também. E o limite ele está muito relacionado ao bom senso. E aí fica difícil, eu preciso sempre de alguém para verificar se tem alguém excedendo ou não o limite, né? Não está atrapalhando o meu vizinho. Agora, doutor, quem é que recebe essa reclamação? Porque a vida está acontecendo, horário permitido, então, para se fazer um barulho, e aqui vale lembrar, eu sempre penso em horário para barulho, alguém que está se mudando, por exemplo, recebe os móveis, eles precisam ser montados, você vai afixar um quadro, uma prateleira, e você usa furadeira, martelo, né? Então, esses barulhos, eu estou pensando, nesses barulhos especificamente. E aí você tem alguém que trabalha de madrugada, portanto, dorme durante o dia, né? É alguém que vai conviver com esse barulho. Essa pessoa tem o direito de reclamar. Eu não sei se essa é a melhor colocação, porque todo mundo pode reclamar do que quiser, né? Mas cabe uma reclamação? Como funciona isso? É muito difícil isso, né? Porque na verdade, eu tenho o horário normal, tradicional de que eu trabalho, né? É durante o dia. Eu diurno para descansar no noturno. É natural que, então, dentro do condomínio, a grande maioria das pessoas que moram ali trabalhem durante o dia e descansem à noite. É lógico que tem exceções, eu tenho que tentar equacionar isso e tentar, de alguma forma, não prejudicar tanto essas pessoas. Mas eu não posso também impedir que o vizinho faça uma reforma dentro do apartamento, porque o vizinho trabalhou à noite, né? Então, eu tenho que tentar entrar em algum tipo de acordo entre eles, para que não prejudique nenhum e nem outro. É natural que ele que trabalhou à noite, de manhã ele vai querer dormir. Então, se possível, dentro da reforma, que de manhã faça coisas que não façam tanto barulho, para você fazer à tarde, talvez. Mas eu não tenho como impedir a reforma. Porque se você for amigo desse vizinho, então, lógico que dentro do prédio te atrapalha mais aquilo que está mais próximo da tua unidade, né? Se você tem amizade, então aqui a gente já entra na boa convivência. Sim. Você pode escolher se tiver essa possibilidade. Se não tiver, não vai fazer, né? Agora, essa boa convivência faz parte de tudo. O pontapé inicial é a boa convivência, porque quem mora em prédio, por exemplo, você encontra os vizinhos no elevador,
Que tipo de conversa você tem com esses vizinhos, né? E quão importante é, até mesmo para a nossa segurança, saber quem são essas pessoas, né? Sim. Porque se algo errado ali acontecer, você já saberia. Parece que tem algo, você não conhece, não sabe nem quem são as pessoas, enfim, dificulta muito. Ter esse bom relacionamento vai ajudar até para essa conversa. Com certeza, Denise. Eu sempre costumo dizer, em tudo que a gente vai tratar na área jurídica, a gente acaba, pelo menos eu acabo resumindo em uma palavra, em reciprocidade. Eu vou fazer com o outro aquilo que eu gostaria que esse outro fizesse por mim. Então, quando eu vou fazer uma reforma dentro do meu apartamento, é natural que eu tenha que fazer, mas será que eu vou estender isso até a noite? Não, eu não gostaria que meu vizinho também fizesse. Quando eu encontro meu vizinho no elevador, eu quero cumprimentá-lo, ou vou cumprimentá-lo, por quê? Porque eu gostaria que ele também me cumprimentasse, tivesse um bom relacionamento comigo, né? Então, esse bom relacionamento, ao mínimo, ele faz com que tenhamos melhores soluções em caso de algum problema, né? Porque eu já tenho uma porta de entrada para a conversa, né? É diferente de eu chegar com alguém que eu nunca vi na minha vida e ir lá para tentar resolver um problema, não é? Com quem eu já conheço é muito melhor, é muito mais simples. E sabe uma coisa que eu gostaria que fizessem, de repente eu acho que isso pode ser uma coisa que funciona? Se o vizinho está fazendo uma reforma, né? Ele tem direito, está em obras e está fazendo barulho, normal, durante o horário que está permitido. Sim. E à noite você está dormindo, tranquilo. De repente esse vizinho fala, olha, eu estou em reforma, mas fica tranquilo, vai durar mais umas 2, 3 semanas só, porque a gente não sabe quando vai terminar. E reforma, você sabe, pode ser infinita. Seria ótimo, né? Mas hoje, até é importante, não trata tanto do nosso assunto, mas é importante que quem faça a reforma, ele precisa comunicar o condomínio, ele precisa avisar o condomínio que ele está em reforma e o tempo que isso vai levar. Então, eu como vizinho que vou reclamar, o condomínio já tem informação de quanto tempo isso vai levar de reforma. Então, assim, tem um pouco de paciência, porque essa reforma vai levar uma semana. Eu tenho aqui a informação. Então, já deixa o vizinho que está incomodado também um pouco mais tranquilo, porque vai acabar. Agora, vou imaginar que seja um barulho de uma festa, um encontro, uma reunião ali de amigos dentro. E pode ser uma casa, pode ser um apartamento. Geralmente a gente costuma usar o apartamento porque é bem coladinho, né? Então você tem em cima, embaixo, dos lados, né? Então você acaba sendo mais afetado aí pelo barulho. Mas pode ser em casa também. As casas coladinhas, assim, a gente tem esse problema. Vou imaginar que é um vizinho que está recebendo dos amigos, né? De repente ele está exagerando nesse barulho. Só que estamos falando de um condomínio, que é diferente quando é vizinhança normal, sem o seu condomínio, o doutor falou, né? Que é diferente. Então, vou imaginar que está dentro do condomínio. E eu estou incomodada. Eu posso ir lá e abordar? Eu posso ir lá tocar a campainha, telefonar para essa pessoa ou interfonar para essa pessoa? Como é que deve ser essa abordagem? Essa abordagem ela é sempre muito, muito complicada, né? Por quê? Eu nunca aconselho que o próprio condômino procure o outro nesse momento de reclamação. Porque você está nervoso, porque alguém está te incomodando. A pessoa está no momento dela de diversão, ela pode te receber de uma forma não muito amistosa. Então, para virar isso um problema maior, é fácil, né? Então, o que eu sempre aconselho? Procure algum funcionário do condomínio, seu porteiro, zelador ou síndico, para que ele entre em contato com o condômino que está te incomodando. Então, tenha esse intermediador, esse terceiro para fazer essa mediação, entendeu? Então, aí você não se expõe. Você não se expõe dessa forma. Aí você espera que o porteiro, o zelador, o síndico, quem fizer essa intermediação, também não vai falar, olha, quem reclamou foi o Diego, viu? Pois é, porque é lógico que quem está recebendo a reclamação vai ter uma insatisfação da reclamação. Eu não gosto de alguém reclamando. Se eu sei que eu estou incomodando, que eu estou exagerando, eu falo, não, tudo bem, percebi que eu estou incomodando e vou diminuir o som, eu vou pedir para os meus convidados falarem mais baixo, tudo bem. Mas isso nem sempre acontece, né, Denise? Isso nem sempre. Talvez eu não goste também de receber uma reclamação. Né? Perfeito. Ele não se exponha dessa maneira. Você pode não ter a resposta. Então, de repente você está ali interfonando para o porteiro, falando, olha, já reclamei uma vez, 2, 3. Você ligou mesmo para avisar a pessoa que está fazendo um barulho fora do normal, né? E aqui vale lembrar, de repente é uma coisa
eventual, esporádica. Você está vendo que está acontecendo uma reunião familiar e você mora nessa unidade, nessa casa, nesse apartamento há mais de 10 anos e o vizinho nunca fez esse barulho. Também não é para reclamar assim, de um barulho. Eu tenho que abrir mão um pouquinho, ceder aqui, né? E aí eu deixo o meu vizinho na reunião dele. Eu sei que amanhã ele não vai fazer isso de novo, na semana que vem não vai fazer isso de novo. Agora, se é um vizinho que sempre extrapola no horário, no barulho, aí eu tenho que reclamar. E é importante, assim, se eu faço a reclamação por telefone, para a portaria, para o meu síndico, e não tive resultado, é importante que você vá, então, até o livro de ocorrências e registre essa sua reclamação. Porque ela vai ficar documentada e assim exige do condomínio uma resposta. Porque pelo menos ali você tem a certeza de que teve essa reclamação. Todo condomínio tem que ter um livro de ocorrência. Ele tem que ter. Tem que estar à disposição do morador. Tem que estar à disposição. Tanto para eu fazer a reclamação, eu fiz a reclamação, depois eu posso ir lá para checar e ver qual é a resposta que eu tive da minha reclamação. Tá. Aí no livro de ocorrências você tem um histórico ali do condomínio. Sim. E de repente você se mudou agora, um vizinho que está te dando trabalho, faz barulho, e você que gostaria de ver e de saber se a outra pessoa que morava ali naquela unidade, ou se outra pessoa do condomínio também já reparou nesse barulho, incomodou mais alguém. Nós temos direito de olhar esse histórico, porque é um livro, está ali. Está ali. Então, se você quiser olhar para trás, você poderia. Mas pode fazer isso? Eu quero saber se pode. Se legalmente poderia, né? A gente entra numa questão complicada. Eu tenho acesso ao livro ali, então eu posso olhá-lo. Só que tem alguém que é responsável pela guarda desse livro. Essa pessoa que tem a guarda desse livro, assim como outros fatores de condomínio, ele só precisa verificar se ali não tem informações muito pessoais de algum condômino que possa prejudicar alguém. Porque se isso tiver alguma informação muito pessoal que prejudique a intimidade, que prejudique de alguma forma a pessoa em si, aí eu não tenho como dispor. Posso mostrar ocorrências específicas para ela, né? A gente, então, deve se policiar no que vai escrever no livro de ocorrências. Exatamente. Eu não posso colocar qualquer coisa lá, eu não posso, de qualquer forma, escrever também. Tem várias maneiras de você contar uma situação. Lógico. Você pode contar tudo, mas o detalhe que vai ali comprometer, de repente você fala com o síndico, sim, né? E fala assim, olha, eu escrevi o que aconteceu, mas esse detalhe específico eu não coloquei exatamente para você também não se comprometer, porque a outra pessoa também tem acesso àquela reclamação, né? De repente é algo ali que vai ferir ali a honra da pessoa, enfim, sim, né? Na hora da raiva, né? Às vezes a pessoa escreve coisas que depois você até se arrepende depois. Então, parar e pensar. Cuidado. Não escrever também no momento não ali. Não faça nada por impulso, né? Na emoção. Tem que pensar com calma e aí escreve. Perfeito. Sobre tudo que a gente está falando aqui, de barulho, o doutor sempre fala também da convenção do prédio, ou do condomínio, né? Certo. O que seria o ideal? Então, eu tenho a intenção de me mudar. Aí para uma casa, um condomínio ou para um apartamento. Eu deveria ler antes da convenção? Isso seria o ideal, Denise, porque quando eu vou... a convenção nada mais é do que a lei entre os condôminos que estão ali. Então eu preciso saber quais são as regras que foram estipuladas antes de eu me mudar para aquele apartamento, para aquela casa. Eu preciso saber quais são as regras que tem ali, que são vigentes daquele lugar, para ver se eu concordo com aquelas regras ou não. Eu não tenho como depois mudar essas regras, né? É lógico que eu tenho a forma legal para modificar. Entendi. Mas eu tenho que verificar se eu me adequo àquelas regras que estão lá. Então o interessante seria que eu lesse previamente isso. E isso é muito interessante porque as regras variam bastante, né? Então, em alguns condomínios é permitido fazer determinadas coisas. A entrada de pessoas na piscina, por exemplo. De repente você acha que pode e ali naquele condomínio não poderia. Essas também são questões muito polêmicas, pessoas passando férias aí na sua casa. Daqui a pouco a gente entra nessa questão que eu sei que gera polêmica. Agora, doutora, eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, li a convenção. E aí é um prédio que tem 60 anos, por exemplo. Ou um condomínio que tem 60 anos. Algumas coisas
podem estar ultrapassadas ali. Então, de repente você mudou o perfil dos moradores, é diferente quando você tem um prédio com mais crianças ou mais idosos, tudo girando em torno do bom senso, mas alguns condomínios são muito rígidos ali, né? Exigem demais ali de olhos nas crianças, principalmente. Dá para mudar o que está na convenção? Dá para mudar o que está na convenção. A legislação, é óbvio que ela tem alguma preocupação maior na mudança dessa convenção. Eu tenho meios, mas aí eu preciso fazer uma assembleia específica para fazer essa alteração de convenção, apresentar esse novo documento, e aí com um quórum específico, né? Então eu preciso de aprovação de grande parte dos condôminos. Aí eu tenho como fazer sim a alteração, desde que ela siga com as regras normais, com o código, né, Código Civil, e aí eu tenho como fazer essas adequações, essa modernização da convenção. Perfeito, já a gente fala como é que funciona, então, essas reuniões, essas assembleias, né, toda essa discussão, como é que funciona também. Tem morador que nunca se vê, mas se encontra nessas reuniões e é motivo de conflito. Já, o doutor explica mais pra gente. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje tem tema jurídico, a gente fala sobre vida em condomínio. Quem tira as nossas dúvidas é o doutor Diego Sanches, ele é advogado. Doutor, barulho, né? Aí eu falei de repente da reunião, dos amigos, até mesmo, a pessoa reclama até mesmo no salão de festas. Você está no salão de festas, está no local apropriado e tem reclamação mesmo no salão de festas. Tem horário também para o funcionamento do salão, né? Tem horário. E os horários eles são previamente fixados pelos condôminos. Então, eu tenho que respeitar. Quando eu alugo o salão, eu sei das regras do salão. Por isso é importante eu verificar antes as regras. Não é porque eu aluguei, estou ali, que eu posso fazer o que eu quiser. Eu preciso verificar as regras que eu tenho no salão. Perfeito. Outra questão sempre de conflito é onde é que os convidados poderiam ficar. Em alguns locais, alguns condomínios, você pode ficar ali na frente, né? Em outros, não, é só mesmo dentro. Então, observar isso também, porque a gente não gosta de receber reclamação, então a gente tem que saber o que pode, o que não pode, para você não receber sua reclamaçãozinha, ou evitar pelo menos, né? Evitar o erro, né, doutor? Não dá para controlar tudo, mas com informação você consegue agora. E quem reclama do barulho das crianças, doutor? Crianças, é muito difícil de eu conseguir controlar. Como que eu vou controlar uma criança que está brincando no apartamento, né? Eu consigo controlar os brinquedos que eu deixo à disposição da criança. Mas eu não tenho como controlar a criança que está brincando durante o dia, né? É óbvio que de madrugada a criança que está correndo no apartamento foge da normalidade. Mas eu não tenho como privar a criança de brincar, né? Agora, isso é motivo de briga, de conflito, não só pelo barulho em si, porque ninguém gosta de ser chamado a atenção, mas porque o motivo da reclamação é o filho. Pois é. E aqui também a gente pode colocar o cachorro, sim, que é um membro da família também. Só que muitas vezes o cachorro fica sozinho o dia inteiro dentro de casa e late o dia inteiro. E aí quem fica dentro de casa tem que ouvir esse barulho. Como é que chega para fazer essa reclamação, então? Vamos imaginar que é uma criança que de madrugada está pulando em casa e incomodando alguém, ou um cachorro que late compulsivamente e cachorros latem quando estão sozinhos, na maioria das vezes, né? Sim. Muitas vezes o proprietário, o dono do cachorro, nem sabe que ele está latindo daquela forma. Ele só vai saber quando realmente alguém reclamar, alguém fizer a reclamação, né, do barulho. Então é importante também que eu faça a comunicação para essa pessoa, mas novamente, né, Denise, a não ser que eu tenha um contato direto com o meu vizinho, tenha um bom relacionamento com ele, eu não aconselharia fazer essa reclamação diretamente para que não tenha maiores conflitos, né, maiores reclamações. O ideal seria que eu então procurasse o zelador, procurasse o síndico, para que eles
fizessem essa reclamação. Até porque eu posso não ser o único que esteja reclamando. E aí o síndico ou algum funcionário do condomínio, ele é que tem as informações do número de pessoas que estão reclamando. Não é normal que 10 pessoas estejam reclamando daquele mesmo problema. Então, significa que realmente existe um problema, né? Tem gente que é muito mais sensível a barulho do que outras pessoas, então isso também precisa ser levado em consideração. Só a pessoa está se sentindo incomodada e ninguém mais, às vezes dentro da mesma casa, né? Multa resolve? Porque a primeira coisa que a gente fala é, então multa, porque no Brasil a gente tem essa cultura de mexer com o bolso, né? Resolve nessas situações? A multa, ela é um caso, é uma forma de tentar solucionar o problema. Acontece o seguinte, eu creio que a melhor saída, a primeira saída, não digo melhor, mas a primeira saída é sempre que o condomínio faça a comunicação escrita, que você notifique, então, aquele condomínio que está de uma forma reiterada, praticando atos que prejudiquem o condomínio, então você comunica por escrito, e aí, reiteradamente, ele tendo feito novamente esse ato, né, que prejudicam outros, aí sim eu posso aplicar a multa. Essa multa ela sempre está prevista também na convenção, prevista nas assembleias. Tem valor máximo. Tem valor máximo que a lei impõe, então eu nunca posso extrapolar aquele valor. Tá? São 5 vezes a cota condominial, mas isso em casos extremos para chegar a 5 vezes a cota condominial. É muito alto, né, o valor. Então a primeira saída é sempre a notificação, porque muitas vezes eu não preciso chegar a multa. A pessoa não sabe que está incomodando, às vezes ela sabe. Às vezes não, então a comunicação acaba tendo... Agora, para essa pessoa que não sabe que ela está fazendo esse barulho todo, então de repente ela arrastou os móveis dentro de casa, e dentro de casa o barulho foi menor muitas vezes do que quem estava embaixo. Existem ferramentas, tem aquele feltrinho que é maravilhoso para colocar embaixo dos móveis, né? Tem solução. Se a pessoa souber, quem está reclamando também se sente constrangido em fazer essa reclamação. Então, vai reclamar, que coisa chata. Vou morar aqui pro resto da vida, de repente. Vai criar um clima, né? Se você pensar que, de repente, a pessoa não sabe que está fazendo barulho, pode ser a solução. Então, olha, às vezes precisa colocar, a pessoa se liga que precisa, de repente, revestir ali, enfim. Para essa pessoa... Acabou o problema, né? Não existe problema. Sim, e tem algumas coisas que eu, morando em casa, não pensaria se eu não morasse em apartamento, né? Então, eu precisaria rever os meus conceitos para morar num apartamento, morar numa casa de condomínio. Em casa, eu não tenho preocupação de colocar o filtro, porque não tem o vizinho embaixo, né? Então, eu tenho que me preocupar com isso. A gente falou do barulho. E aí, mulher seca o cabelo. E aí, o secador... Os mais modernos nem fazem tanto barulho, mas eles emitem determinado ruído, né? Isso é motivo de reclamação também ou menos? Porque, de repente, você pode fechar a porta, se não é aquele banheiro que tem a comunicação interna, onde você consegue realmente ouvir os vizinhos. Reclama-se também de barulhos como esse, porque, de repente, você chega do trabalho à meia-noite, 1h da manhã, e é nesse horário que você vai lavar e secar o cabelo. É um motivo de reclamação, mas é menor. Um problema que com as mulheres acontece um pouco mais, que tem muita reclamação, é com relação ao salto alto da mulher. Porque quando ela chega, quando ela sai, ela está com salto, fica andando no apartamento. Então, é um motivo de reclamação, porque muitas vezes ela sai cedo ou chega tarde do trabalho e precisa usar o salto. É natural que faça o barulho. Precisa de um pouco de bom senso também de quem está usando o salto, para não usá-lo de madrugada, no horário que sabe que vai atrapalhar. Mesma coisa o secador. É óbvio que você vai secar o cabelo, não vai deixar de secar o cabelo. Mas procurar, da forma possível, não usá-lo nos momentos que atrapalham. Se você mora num condomínio que os apartamentos são muito próximos e que vai atrapalhar o vizinho, é natural que não tem o que fazer. Você vai ter que... Vai procurar um lugar que é mais isolado. Não tem muito como resolver, né? Vai precisar da paciência de outro, porque naquele outro também tem alguém que vai usar o secador e que vai fazer. Exatamente, todo mundo teria o direito de utilizá-lo, né? Porte de cachorro. Então, você tem um cachorro, e isso é muito... eu falei do cão como integrante da família, de repente você tem um cachorro de porte grande.
Certo. E aí você vai se mudar para aquele apartamento onde na convenção está escrito que só é permitido cachorro de porte pequeno. E aí nas áreas sociais você teria inclusive que carregá-lo no colo. Você não consegue carregar um cachorro de 40, 50 quilos no colo com essa facilidade toda, né? Pode restringir porte de cachorro? Esse é um tema polêmico também, né, Denise? Na verdade, o que eu tenho como fazer é proibir a circulação de animais dentro da área comum. Porque dentro de um condomínio eu tenho uma área que é comum e uma área que é privativa. Dentro do meu apartamento é a minha área privativa. O condomínio não tem como interferir lá dentro da minha área privativa. Então, de uma forma geral, eu posso ter lá dentro o cachorro que eu acho que comporte o meu apartamento. Agora, eu não tenho como circular com esse animal nas áreas comuns sem uma devida proteção. Então é natural que se eu quiser ter um cachorro de grande porte, eu tenha que transportá-lo usando uma focinheira, ao mínimo, né? Pelo menos para que não cause nenhum problema, nenhum acidente com outro morador, né? Perfeito. Aliás, prevenção de acidente. Prevenção de acidente. Mesmo, né? Agora, você tem um cão pequeno, enfim, e você deseja circular com ele. Hoje a gente tem prédios e condomínios maravilhosos com locais para você andar com esse cachorro. Olha que maravilha. Segurança, tá ali dentro, não precisa sair, se expor à rua, né? Mas os mais antigos não tem. Você poderia andar? Então você vai no parquinho, na quadra. Poderia andar, circular com esse cachorro? Hoje em dia as convenções, as assembleias já decidem de forma que não. Porque eu não posso utilizar com um animal um lugar que a criança vai. Perfeito. Ou que outros vão, até por questão de higiene, né? Porque são questões fisiológicas do animal que eu não tenho como controlar. Perfeito. Então, por questões de higiene, acaba se impedindo que os animais eles circulem no mesmo lugar, né? Em local público, né? Local do condomínio, né? Em si. No próximo bloco a gente vai falar sobre as vagas de garagem. A gente sabe que isso dá problema. Também sobre pessoas passando férias na sua casa. Já a doutora vai falar sobre a questão de uso das áreas, se isso tem briga também. E se você estiver na piscina, você conhece os moradores e você vê que alguém ali não é morador, se dá para fazer alguma coisa também. E nós vamos para o intervalo. No próximo bloco tem mais Vida em Condomínio. Até já! Nós estamos de volta hoje com esse tema jurídico que precisa ser falado, que é vida em condomínio. Os desafios, olha, vão muito além dessa entrevista aqui. A gente podia ficar semanas falando sobre esse tema. Hoje, quem tira as nossas dúvidas é o advogado Dr. Diego Sanches, está explicando tudo aqui pra gente. O doutor vai deixar e-mail para você que está em casa. Eu estou recebendo várias perguntas particulares. O doutor vai deixar e-mail, vai deixar o Facebook dele. Então, continuem assistindo, porque vocês vão ter as perguntas respondidas. Agora, para a gente retomar, deixa eu lembrar você que está em casa, a questão do cigarro, doutor. Então, vamos voltar aqui falando da questão do cigarro. Um vizinho que fume. E aí, pode ser um apartamento ou uma casa que tem uma varanda. Um condomínio, é raro você ter um espaço entre as casas, né? Seria o ideal, mas é difícil. Então, tudo muito juntinho ali. E o vizinho fuma, a fumaça vai para algum lugar. E pode chegar até a sua unidade. Você que não fuma, tem asma, bronquite, rinite. Como é que faz? É difícil, né, Denise? É difícil porque ele está fumando dentro da sua unidade, dentro do seu espaço, mas acaba afetando uma outra unidade. É natural que eu preciso verificar, então, casos e casos, né? Se ele está fumando dentro da área dele, não está, lógico, também jogando os restos do cigarro para a área comum do condomínio, ou jogando na unidade de outro, né? Eu jogo a bituca do cigarro e cai na varanda do outro vizinho, isso óbvio que não.
né? Ele não poderia fazer, né? Aliás, essas reclamações de elas são comuns. Coisas que voam pela janela, né? São grandes também. Eu estava lendo certa vez aquela unidade do primeiro andar, por exemplo, que às vezes tem até um quintalzinho, ela é maior que as demais, mas que tem uma parte aberta ali, né? Onde todas as janelas e as varandas das demais unidades, se alguém jogar alguma coisa, cai ali. Isso é um problemão, doutor, porque a pessoa pode preferir ter aquela parte aberta e não cobrir, é uma alternativa que as pessoas cobrem ali, né? Então, com acrílico, é uma cobertura especial, específica para essa finalidade, não impede que as pessoas joguem e vai ficar ali, você vai ficar enxergando, porque é transparente, né? Ela não pode fazer isso, ela não pode jogar nada do apartamento dela. Por favor. Por favor, não pode. Nessa situação, quem mora no térreo, no primeiro andar, que tem essa área, ele não tem nem opção, ele acaba tendo que fazer essa cobertura para não atingir a área dele ali, né? Então, ele acaba sendo obrigado a fazer. Mas com relação à fumaça, é muito difícil de conseguir impedir que o vizinho fume na sua área, que ela vá até o meu apartamento, óbvio, né? Ele está fumando e está vindo no meu quarto, porque ele está fumando da janela dele do quarto e está vindo no meu quarto. É um pouco incômodo, né? Então, a pessoa que fuma, procura não ir nas áreas que possa atrapalhar. Então, vai na sua varanda, na sua lavanderia, pare de fumar. Pare de fumar. Mas tenha o bom senso, essa for a sua opção, né? Porque você também tem a opção de querer fumar, né? É a opção dele. Se ele quiser, então que fume nessas áreas que prejudique menos o vizinho, né? Doutor Diego, vida em condomínio, vaga de garagem, dá muito problema? A gente tem alguns prédios, cada prédio tem sua regra, né? Mas em alguns, quem chega estaciona na vaga que quiser. De tantos problemas que já aconteceram, essa forma de trabalhar com essa situação vem diminuindo hoje? Ela quase não existe mais. Por quê? Imagina só você parando o carro, cada dia num lugar e um vizinho diferente parando ao seu lado. Se alguém encosta no seu carro, bate, abre a porta e faz uma massa no seu carro, você não sabe quem foi. Então, por esse motivo, acaba-se o condomínio regulamentando e tendo, mesmo que seja por meio de sorteios e rodízios de vagas, um tempo específico que eu tenha lá e saiba quem está estacionando ao meu lado, né? Então, o ideal é que eu tenha ou as vagas já pré-fixadas, né? Se eu tenho vagas, pelo menos de portes semelhantes, e portes que eu digo de tamanho de carro realmente, e localização, porque às vezes as vagas elas são muito longe do estacionamento, então aquele que está muito longe, ele não quer ficar muito tempo lá, então até por justiça vale a pena que eu faça o rodízio, né? Então, chegar e a primeira vaga que eu encontrar não é o ideal para o condomínio. Se for dessa forma, o índice de reclamação com relação à garagem, aos carros vai ser muito grande. Perfeito. A gente não pode utilizar a garagem do prédio para estacionar carros de amigos, parentes, né? Eu queria entender como isso funciona. Então, vamos imaginar que você tenha duas vagas, uma pessoa tenha duas vagas no condomínio, dentro da garagem, e você só tem um carro. Você não pode usar aquela outra vaga, você precisa colocar ela ali para alugar, de repente, ou deixar ela vazia mesmo. Aí alguém vem te visitar, dá para oferecer essa vaga na garagem que está desocupada e é sua? É comum que alguns condomínios eles autorizem fazer isso, mas isso precisa ser autorizado pelos condôminos. Então, alguns condomínios que tem lá, você tem 3 vagas e tem dois carros, tem 2 vagas, tem um carro. Se você for me visitar, eu posso pedir para você colocar lá dentro, mas desde que tenha autorização do condomínio. Então, isso já foi levado para votação e o condomínio autorizou que se faça dessa forma. Evita-se que seja feito dessa forma, né, que possam entrar estranhos lá, por questão de segurança, né? Então eu preciso saber quais são as pessoas que estão entrando e de quem é o carro que está lá, né? Agora, se esse carro foi identificado pelo morador, né? Então o morador falou, olha, eu tenho uma vaga e tal pessoa vai vir com tal carro, então eu já estou fazendo a ligação naquela unidade, naquele apartamento. Então eu não teria problema, mas desde que tenha autorização do condomínio. Isso tem que ser aprovado em assembleia. Mas eu imaginar que alguém que trabalhe com venda de carros.
Então, às vezes tem uma loja e cada dia a pessoa vai embora para casa com um carro diferente. Pode? A vaga é do condômino, a vaga não é do veículo. Então, se o carro ele está sobre a minha responsabilidade, eu posso entrar. Também é natural, por questão de segurança, que eu tenha controle de quais são os carros que estão entrando lá. Tem condomínio que você tem que colocar identificação, ou alguns são crachás, outros são aqueles adesivos, né, que você tem que colar para abrir o portão. Então, se eu tiver um grande número de carros que eu não tenho como colocar essa identificação colada no meu carro. Se for um crachá, eu consigo identificar, né? Hoje a gente pensa bastante nessa questão da identificação pela segurança, porque você ali, olhando os carros que estão estacionados, se estão todos identificados, você sabe que estão todos sob controle, ali não tem nenhum carro que é suspeito, e a gente fala bastante em segurança, mas os condomínios também estão vulneráveis, né? A gente precisa se atentar. Agora, essa questão da identificação, algo que chame bastante atenção, um crachá que a gente pendura ali no retrovisor, isso também não... Alguém que está ali observando aquela vida do condomínio, observando os moradores ali, então ele sabe que se foi à padaria com seu carro e o crachazinho é laranja, por exemplo, é daquele carro, alguém que está observando ali, isso não pode entrar em discussão para ser algo mais discreto? Pode-se, né? Hoje os condomínios eles não usam mais tanto, ainda existem, mas eles estão optando não pelo crachá, que é uma coisa enorme, né? Que fica muito visível. Eles estão optando pelo sensor. Então eu ponho o sensor, quando eu chego, ele já avisa ou algum aviso sonoro na portaria, ou ele mesmo abre o portão. Tá. Com relação à segurança, é preferível que a portaria faça a abertura, porque ela consegue verificar se você está acompanhado, se você não está, por exemplo, com alguém que está querendo entrar no condomínio para cometer algum crime lá dentro. Porque quando o controle está na sua mão, se você tiver abre, exatamente. Um criminoso dentro do seu carro, você vai abrir, não vai... Os condomínios eles têm utilizado muito aquela câmera que você entra, fecha um portão e dali abre outro depois. Tá. É por questão de segurança realmente, né? Tá, agora, a história, e aí parece uma coisa mais antiga, mas o doutor levantou isso como segurança, maravilhoso, né? Você tem um porteiro que conheça os moradores, e já vou entrar nessa questão dos porteiros, que hoje a maioria é terceirizada, né? Você tem alguém ali, abaixar o vidro e tornar isso protocolo, né? Então, abaixa o vidro, faz um joinha, dá um tchau, mostra que tá tudo bem. Nisso tem mais segurança. Sim, tem mais segurança. Porque a maioria das pessoas que vão morar em condomínio, vão morar em apartamento ou casa em condomínio, ela está procurando segurança. Muita gente procura condomínio por questão de segurança. Então, esses pequenos atos, aparentemente pequenos, né, mas eles demonstram na prática uma diminuição nos índices de roubos, assaltos e outros crimes, né? E como faz que hoje os porteiros não são contratados mais do prédio, do condomínio, eles são terceirizados. Então, teoricamente, não garantiria sempre a mesma pessoa e nem seria o ideal ter sempre a mesma pessoa, mas por segurança os condomínios têm optado, mesmo sendo terceirizado, para o quanto eles conseguirem ser os mesmos, melhor. Como que é isso? Eles preferem que sejam os mesmos exatamente para que ele saiba, né, aquele porteiro saiba quem são as pessoas que moram ali, que frequentam aquele ambiente, por questão de segurança realmente. Mas é óbvio que sendo funcionários do condomínio, sendo empregados do condomínio, isso é muito mais viável, mais possível, né? Porque tem uma estabilidade daquele empregado ali. Mas é mais caro, né? Mais caro. Então, os condomínios eles têm optado pela terceirização, é natural, agora, é mais barato. É tão mais caro assim porque a gente acaba sendo corresponsável por essa contratação da terceirizada também, né? Se ela não pagar, a gente tem paga. algumas responsabilidades que podem recair, mas como exceção. Né? Então, é importante, por exemplo, até para desvincular a área trabalhista, né? Que eu não posso, eu como condômino, eu como síndico, dar ordens para esses funcionários. Eu tenho que me remeter diretamente ao supervisor, para que esse supervisor o faça. Que faça as determinações que o condomínio exige. Porque senão eu perco essa linha, né, de hierarquia, eu ganho esse problema, né? Acabo herdando isso. Eu deixei a pergunta aqui sobre a questão de alguém passar férias na sua casa. Certo. Então, você vai receber alguém, ou passando férias, ou alguém que
vendeu a casa, vai morar na sua casa aquele período. Pode utilizar área comum, pode usar quadra, piscina, tem prédio que tem sauna, maravilhoso. Essas pessoas que vão ficar lá durante um tempo, então estão recebendo uma visita. Eu preciso verificar na convenção, preciso verificar nas regras gerais do condomínio, se eles podem ou não utilizar a comum, certo? Porque como visitante, em via de regra, ele não poderia utilizar. O que acontece é o seguinte, se eu tô tendo uma visita que ela vai ficar lá, ela vai morar na minha casa durante alguns meses, por questão de segurança, mais uma vez, eu preciso fazer a comunicação para o condomínio, porque o condomínio precisa saber quem entra e quem sai, para ter o controle de segurança, realmente. Se eu tenho essa informação do condomínio que ele está residindo ali, a partir desse momento, então, ele tem direito de uso também das áreas comuns. Perfeito. Agora, o morador vai viajar. E aí você vai ficar um mês, 40 dias fora. As correspondências vão chegar, muitas são entregues ali embaixo da porta. Então, você precisa entrar nesse lugar para recolher isso e você vai deixar alguém responsável para fazer isso para você. Cuidar também, né? É bom dar uma olhadinha, ver se está tudo certo. Você pode autorizar alguém para entrar no seu apartamento na sua ausência ou na sua casa, né? Eu posso autorizar e o condomínio, normalmente, ele exige que você faça por escrito, porque aí a pessoa, quando chegar, ela vai se identificar, eu sou fulano de tal, e vim para o apartamento X, né, aquele que foi indicado. Porque assim o condomínio libera a entrada, por questão de segurança, mais uma vez, não é uma pessoa comum para aquele condomínio. Então eu preciso identificar, saber para onde ele vai, o que está fazendo. É como se fosse, não é nesse caso, mas é como se fosse um prestador, né, de serviços. Se a pessoa é um prestador de serviço, eu preciso autorizar a entrada dela no condomínio, porque senão ele não vai entrar. Perfeito. Aí se não tem algo, não está nada muito claro e como se faz isso, pode escrever de próprio punho? Pode escrever de próprio punho, não precisa ser nada formal, nada com muitos requisitos. Eu, proprietário da unidade tal, autorizo a pessoa a ingressar na minha unidade de tal período, né? E vai falar qual é o período que ela vai acessar. Uma telespectadora diz assim: queremos tirar a síndica e a subsíndica, pois elas estão gastando o dinheiro do condomínio, alegando que é para manutenção. E aí não precisa da autorização dos moradores. Os moradores não estão de acordo com esses gastos. E aí ela relata alguns aqui. Achei interessante ela relatar, porque não sei se tem alguma diferença. Troca de hidrômetros, troca de caixa de correio. Aí a telespectadora diz que isso não é manutenção. E aí, doutor? Tem algumas coisas que são necessárias para o condomínio, que o síndico tem responsabilidade por fazer. Então, como exemplo que ela deu, troca de hidrômetro, por vezes isso é necessário. Então, eu preciso verificar se é realmente algo que ela precisa fazer ou se ela está fazendo por vontade dela. Ela não pode fazer por vontade dela, porque na verdade a síndica está representando o desejo de todos os condôminos. Se o condomínio, a maioria dos condôminos, eles querem retirar o síndico do cargo, eles podem fazer. Só que para isso eles precisam conseguir o agendamento de uma nova assembleia. Você precisa ter a maioria das pessoas. Você precisa já de autorização da maioria para que faça o agendamento da assembleia, né? O edital da assembleia com esta finalidade, ela tem que ser específica para isso, tá? E aí essas pessoas têm que estarem presentes, têm que estar presentes na assembleia para fazer a destituição e uma nova eleição de síndico. Isso não é tão simples assim, porque é uma medida muito extrema, né? Sim, também levando em conta que as pessoas não vão às reuniões. Pois é um hábito negativo das pessoas de não irem, porque lá são decididas as coisas interessantes para todos os condôminos. Sim, assuntos de interesse de verdade, muito mais do que o sorteio da vaga de garagem, né? A outra telespectadora diz assim: a Sônia mora em condomínio e quando tem reunião, o síndico leva funcionários que são moradores com procurações. Disse que isso pode por lei. Ele consegue aprovar tudo o que ele quer, a maioria das pessoas não vai à reunião, diz que ninguém decide nada, enfim. Ela pergunta se isso é correto, levar essa procuração. O ideal é que as pessoas elas estejam presentes, né? Fisicamente presentes lá na reunião, para que elas demonstrem a sua vontade, demonstrem o seu voto em cada ponto que é colocado na Assembleia. Mas é possível, sim,
que elas sejam representadas por meio de procuração nas reuniões. Importante é que nessas procurações, quando eu vou passar a procuração, vou dar poderes para alguém me representar naquela assembleia, ela tem que ser específica para aquilo. Como eu já tenho quais são os pontos, os assuntos que vão ser tratados, porque é uma obrigação do condomínio, do síndico, indicar quais são os pontos que vão ser discutidos na assembleia ou naquela reunião, eu já teria que indicar quais são as minhas opiniões que são colocadas lá. Para que isso? Para que não tenha nenhuma discussão posterior, né, uma discussão depois de que não foi levado a minha vontade naquela reunião, que eu dei a procuração e a pessoa votou de forma diversa da minha. Mas a procuração, ela é possível, sim. Você faz a procuração e alguém vai votar por você? Vai votar por mim. Ou eu posso dar a procuração já com o meu voto? O ideal é que eu já coloque na procuração indicando qual é a minha opinião. Porque nessa questão, por exemplo, da destituição da síndica, por exemplo, as pessoas não vão conseguir estar lá presentes muitas vezes. Com uma procuração, é possível. Está resolvido. Isso é possível fazer. Eu preciso, para agendamento da assembleia, para a destituição, eu preciso da assinatura de cada um. Mas na reunião, na assembleia, eu posso ter a procuração já. Para encerrar, vazamentos. A gente nunca sabe. A gente não sabe de onde vem. Sim. Né? Então, para o leigo que está lá, você só vê uma parede manchando ou manchada já, né? Então você vê que tem algum problema, mas como é que faz? Aborda logo de cara o vizinho? Ou nesse caso o zelador pode ter muitíssimo valor, porque se alguém que está lá há muito tempo conhece até a estrutura, se é um prédio, se é um condomínio de casas. O zelador normalmente é uma pessoa muito de confiança, né, de todos os condôminos ali, né? Então ele sempre tem muito contato com todos e conhece realmente a estrutura dos prédios, né? Então é importante chamá-lo, muitas vezes, para ele verificar, porque muitas vezes ele já viu aquele tipo de vazamento em alguma outra unidade e acaba sabendo da onde vem, né, aquele problema. E a dificuldade de vazamento é que muitas vezes você está verificando naquela parede uma mancha e acha que ela está ali, mas ela não vem dali muitas vezes. Pode vir de outra unidade, uma unidade acima, ou de outro lugar, não exatamente ali. Então, para saber de onde vem, só uma pessoa técnica realmente. O importante nesse caso, eu procurar então o condomínio, para que o condomínio, por meio do zelador, por meio do síndico principalmente, que ele converse com o meu vizinho, normalmente acaba sendo o vizinho de cima, né, que dá problema com vazamento, para que converse para verificar se tem ou não tem algum problema. Porque aí ele vai ter que verificar para ver de quem é a responsabilidade pela manutenção. Agora, ainda que seja um transtorno, de repente é alguém que aluga a unidade. Sim. Ainda que seja um transtorno, e a maioria dos problemas acontece no banheiro. Sim. Se for detectado o problema, vai consertar. Vai ter que consertar. E é importante até, já que você disse do banheiro, é um lugar realmente onde dá mais problema de vazamentos, infiltrações, né? Muitas vezes não é nem problema estrutural, é problema de manutenção, é problema de refazer rejunte, coisa simples, que quem mora em condomínio tem que ter essa preocupação para não prejudicar o de baixo. Então, muitas vezes, um ato simples de refazer o rejunte, ele acaba resolvendo o problema de infiltração do vizinho de baixo. Perfeito. Agora, essa é uma situação que você realmente tem que falar, porque a princípio não é nada, mas depois pode até abalar a estrutura em casos mais graves, né? Doutor, infelizmente nosso tempo acabou. Eu vou passar os contatos para você que está em casa. Eu falei que o doutor deixava o Facebook e o e-mail. Vamos para o e-mail primeiro. dgosanches.adv@gmail.com, Sanches com Z no final, do jeitinho que está escrito na sua tela. Se você não conseguiu anotar, eu vou passar no Facebook. Ou adicione o doutor na página do Facebook dele, Diego Santos Sanches. Diego Santos Sanches. Doutor, adorei te receber, espero que você volte muitas outras vezes. Esse tema de vida em condomínio, a gente precisa falar sobre isso, até para que as pessoas se coloquem no lugar dos outros, né? As perguntas que a gente recebeu aqui, o que a gente conseguiu conversar, com certeza fez muita gente pensar sobre o que acontece ali na vida em condomínio, para a gente também viver menos estressado, né, doutor? Acho que em casa é lugar realmente de você ficar mais tranquilo e entender
de repente é um aniversário, é uma comemoração e vai ter o barulho, mas uma hora vai chegar de repente a sua vez de fazer essa comemoração e aí, estando todos numa convivência boa, você vai ter um resultado muito positivo sempre, né, doutor? Obrigada. Não, com certeza. Esse assunto tem que ser discutido, porque não tem outra forma de resolver os problemas. Eu agradeço mais uma vez o convite, agradeço, obrigado pela produção, obrigado por você, Denise. Obrigada, doutor. Volte sempre, viu? Muito Bom obrigado. fim de tarde. Obrigada a você que escolheu passar essa tarde muito bem informado aqui no Consulta ao Doutor, hoje com tema jurídico, vida em condomínio. A gente vai voltar a abordar esse assunto, viu? Recebi várias perguntas particulares que a gente possa falar mais sobre isso mesmo, né? E resolver esses problemas com muito mais facilidade. Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau.